Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Começamos a leitura da Bíblia Sagrada pelo Novo Testamento a partir do livro de Mateus. Assim que concluirmos, vamos para o Velho a partir do livro de Gênesis. Muito obrigado a você que curte, comenta, compartilha, que se inscreveu. A você que ainda não é inscrito, por favor, clique em inscrever-se, fique por dentro de tudo que publicamos aqui no canal. Não esqueça, nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. E a leitura que nós estamos fazendo, estamos utilizando a Bíblia de Estudos de John Wesley, uma Bíblia com uma linguagem maravilhosa para você. É da Sociedade Bíblica Brasileira. Marcos, livro de Marcos, nós estamos no capítulo de número 8. Vídeo passado nós lemos o capítulo de número 7, que dizia Jesus e a tradição dos anciãos, a mulher sírio-fenícia. E agora, no capítulo de número 8, nós vamos começar com a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Versículo 11 do capítulo 8 de Marcos, o pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal lhe será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Versículo 14, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreenderam? Versículo 22, a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego e pediram para que Jesus tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Versículo 27, a confissão de Pedro.
Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que és João, outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Versículo 34. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém que vier após mim negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.